Olá a todos, meu nome é Rafael Cecílio, sou do curso de Filosofia pela Universidade São Judas Tadeu, período noturno, na unidade da Moca, sob orientação da professora Cristiane Simões. O tema desta aula de filosofia será niilismo em Crepúsculo dos Ídolos de Friedrich Nietzsche. Portanto, niilismo de acordo com Friedrich Nietzsche. Nietzsche, acho que vocês já devem ter ouvido falar, às vezes até já leram algo dele, né? Foi um filósofo do final do século XIX, ele que é considerado um marcador no período histórico. Ele foi um divisor de águas, ele que marcou o fim do pensamento do século XIX, o fim do pensamento moderno. Nesta obra, o que chama a atenção é que é uma obra destinada a criticar os modernos. É uma crítica aos modernos. Nietzsche fala da vontade de poder. A vontade de poder é o mundo, o universo. Essa vontade de poder é do ponto de vista cosmológico. Levando em consideração um ponto de vista ético, portanto, o homem, o ser humano, nós, para Nietzsche, antes de continuar, o homem não está separado do mundo, como era o pensamento dos modernos, Rousseau, Kant. Nietzsche criticava esse ponto de vista do homem estar separado do mundo. Na verdade, o homem está no mundo. O homem é parte do mundo. Não tem separação alguma. Portanto, o mundo sendo vontade de poder, logo o homem é vontade de poder também. A essência de todas as coisas é vontade de poder. Sendo assim, a essência do homem é vontade de poder. Nietzsche insiste que os modernos viam o homem como exceção ao mundo, à margem da realidade. Mas para Nietzsche não é bem assim. Aliás, não é de forma alguma desta forma para Nietzsche. Como eu falei, o homem é o mundo, é parte do mundo. Não que é o mundo em si, mas é parte do mundo, está no mundo, integrado no mundo. O que Nietzsche vai explicar sobre essa vontade de poder é que há uma diferença entre elas. Há a vontade de poder afirmativa e a vontade de poder negativa. A vontade de poder afirmativa são aqueles que se afirmam na vida, que têm coragem, enfrentam os obstáculos, buscam o que querem e continuam firmes atrás do que querem, não desistem, se afirmam. A vontade de poder negativa refere-se àqueles que se acovardam na vida. Nietzsche diz claramente: os afirmativos são os fortes, os negativos são os fracos, que se escondem, que se encurralam, que reclamam da vida. Eles não enfrentam a vida como os mais fortes. Para Nietzsche,
O homem, ele é tão guiado pelos instintos quanto os outros seres. O homem é desejos. Todos são desejos. E esses desejos é que determinam as ações humanas, diferente dos modernos, que era a razão, né? Essa era a diferença. A razão que definia qual vai ser a ação do homem. A razão, ela conseguia determinar qual instinto seguir. Para Nietzsche, isso é bobagem. Para Nietzsche, a razão é uma outra parte do corpo que ela faz o quê? Simplesmente observa a briga de desejos, o conflito entre instintos. E o instinto que ganha esta luta, a razão, ela vai simplesmente justificar. Ela é apenas um componente que justifica o instinto vencedor. Por exemplo, em um homem em que está brigando o medo, o instinto do medo e o instinto sexual, aí o instinto do medo ganha do instinto sexual. A razão, ela simplesmente só vai justificar o instinto vencedor. Ela vai justificar que foi bom ter recuado àquele impulso sexual, pois poderia prejudicar o próximo. Eu não queria prejudicar o próximo. Mas, para Nietzsche, isso foi apenas a vitória do medo sobre o instinto sexual. A razão só justificou essa vitória. Só isso. Ela não controla os instintos. Apenas justifica. Se acontece de um instinto prevalecer sobre o outro, para Nietzsche não foi a razão que controlou seus instintos. É apenas um instinto que ganhou. Portanto, na antiga Atenas, pré-filosofia, haviam os fortes e os fracos. Nietzsche vai nos mostrar quem foi o inaugurador do período negro da história. Quem inaugurou este período negro é justamente um fraco, uma vontade de poder negativa, que justamente quando via os fortes, a vontade de poder afirmativa se afirmando na vida, não se achava aos pés, não conseguia competir com os fortes, esses fracos. E quem é este? Vocês devem conhecer Sócrates. Sócrates, ele não se via capaz de lutar, de disputar com os poetas, os sofistas, os retóricos, que eram os fortes. Tinha aquela potência na arte da retórica, os sofistas. Sócrates, ele escondia a sua vontade de poder, porque não se achava à altura deles. Tinha medo, era fraco, nas palavras de Nietzsche. Então Sócrates, o que ele faz? Ele inventa um outro mundo para negar a vida real, material, dos instintos, aqui e agora, e criar um mundo imaterial. Um mundo perfeito, belo, um mundo das ideias, da alma, aonde a alma vai quando o corpo padecer. Interessante que Sócrates considerava uma libertação a morte, pois ia estar livre do corpo. Justamente o corpo que é vida.
é da vida real, da vida material. E Sócrates negava isso. Portanto, inventou esse mundo das ideias para anular o mundo da vida. Era uma escapatória para o mundo da vida. Portanto, ele inaugura este outro mundo, que é nada, um zero. O que é esse mundo? O que é esse nada, esse zero? Nihilismo. Nihilismo. Refugiar-se no outro mundo é negar o mundo da vida. Isso é nihilismo. É um artifício, segundo Nietzsche, dos fracos. E Sócrates colocou isso para todos os outros fracos. Se não conseguirem viver no mundo real, no mundo de conflitos dos instintos, criem um nada, criem niilismo. Era uma negação de um mundo em nome de um mundo imaterial, de uma alma. Os outros se perguntavam, aonde está este mundo das ideias? Aonde está? Portanto, deu certo isso porque haviam muitos fracos na época de Sócrates. Atenas estava em decadência nesse período, diz Nietzsche. O número de fracos estava maior. Tinha muitos fracos. Por isso, esse mundo das ideias soou como um remédio para os fracos, principalmente porque era um período de tirania, mas criou-se uma tirania do mundo imaterial, trocou-se a tirania, é a tirania do outro mundo. E Nietzsche diz, a sacada disso é que, ao criar esse nada, todos os fortes, porque os fortes não vão deixar de se afirmar na vida, não vão deixar de buscarem o que querem, não vão deixar de ser vontade de poder afirmativa. Mas a sacada é que eles vão direcionar toda sua energia, toda sua vontade de poder ao nada, ao niilismo. Sócrates cria escola depois disso. Cria toda uma tradição. O mundo romano tem tradição socrática, tem tradição desse niilismo. A Idade Média segue esse mesmo traço, tanto que tem os neoplatônicos, segue esse mesmo traço, mas mudou-se o nome deste ideal ascético. É um ideal ascético para Nietzsche. Qual o nome na Idade Média? Deus. Deus é outra forma de niilismo. Santo Agostinho, seu representante, fez a mesma coisa que Sócrates, só mudou o nome. Agora é Deus. Os cristãos eram os fracos da Idade Média. Só que interessante que vê uma inversão, né? Os fracos dominam com essa forma de niilismo sobre os fortes. E não para por aí, diz Nietzsche. René Descartes. René Descartes, considerado como um dos precursores do cartesianismo, René Descartes falava que os sentidos do corpo não são confiáveis para o conhecimento, para a verdade. Portanto, ele duvidava de tudo, até que chegou o ponto em que ele duvidou de que duvidava. Ora, se eu duvido de que duvido, então isso é uma certeza, eu tenho certeza de que duvido.
penso, logo sou. Cogito, logo sou. O cogito. O cogito de René Descartes é um pensamento imaterial. O cogito é imaterial. Portanto, Nietzsche diz, é outro nada, outro zero, mais um ideal ascético, mais um niilismo. Porque esse cogito, para ter certeza de que os sentidos do corpo mentem, ele precisou dos sentidos para ver o corpo. Senão, como que ele sabia que teria corpo? E o cogito, nós não vemos, não está em lugar nenhum. Como Nietzsche diz, temos que acreditar que existe um cogito, um nada. Daí na sequência vem toda uma tradição que Nietzsche também condena como formas de niilismo. Recurso, artifício da vontade de poder negativa, que nega a vida. Kant, Rousseau, para Nietzsche, praticaram todos a mesma forma de niilismo, mudando às vezes algum aspecto ou outro. A razão separada do mundo é uma forma de niilismo, pois coloca uma razão transcendental, que é transcendente, que está fora do corpo, uma razão superior. E não para por aí. Nietzsche diz, tem Karl Marx ainda. Karl Marx, mais sofisticado, criou um niilismo ateu. Mas é um niilismo? Pois, qual é o ponto? Nega-se o mundo injusto. Este mundo aqui é injusto. Temos que construir um mundo justo. Qual é esse mundo justo? Comunismo. Comunismo, outro ideal ascético. Pois, não temos uma medida para saber qual que é o justo. Esse justo que ele fala não está em lugar nenhum. Portanto, outro nada, outro zero, mais um niilismo. Só que é um niilismo que agora busca-se pela revolução. Tem que fazer revolução para chegar até esse niilismo. Mas olha a coincidência, assim como o dia do juízo dos cristãos vão fazer, é o dia que vai haver justiça e os fracos vão ser salvos. A revolução, quando prevalecer, vai ser o dia em que vai haver também uma justiça dos proletariados. Portanto, será mais uma forma de niilismo, pois espera-se o nada para ver essa justiça. A democracia, diz Nietzsche, também é outra forma de decadência. É um sistema em que todos os homens têm os mesmos direitos. Há uma igualdade. É uma regra que limita as conquistas dos fortes. Mais um ideal ascético. Niilismo, portanto, rejeita o mundo da vida, que é o mundo da distinção, o mundo dos que buscam fazer triunfar o seu ser, buscam ser diferentes. O niilismo nega o desejo, o corpo, em nome do nada. Bem, muito obrigado. Até logo.